Olá, estamos aqui para o nosso segundo podcast, né? O Pode Ver. Mandaram eu fazer o V, eu estou fazendo o V da Vitória, o V do Vendrame. É o nosso segundo podcast. Hoje nós temos um convidado muito especial e muito importante para mim, porque ele foi meu aluno lá em 2006, a gente estava relembrando disso, né? Faz aí pelo menos aí quase 20 anos aí que a gente não se vê. Mas você passa um ano com aquela pessoinha lá, você conhece muito bem cada um deles, né? As turmas eram grandes, eram 40, 50 pessoas, mas é um ano inteiro que a gente passava no curso, ainda que como coordenador, né, você tem acesso àquela pessoa todo dia, vê as notas, isso, aquilo, outro, então é bastante gratificante, né, depois de tanto tempo você vê os alunos e assim, o que eu percebo é que todos os alunos estão na área. É assim uma pequena exceção que não migrou, o que não era a realidade da época, né? Que todo mundo fazia engenharia de segurança e acabava ficando como engenheiro de qualquer outra coisa. Raros eram os que migravam, né? Porque quando você migra para engenharia de segurança, você tem aquela questão de ter que descer o nível, né? O cara fala, mas eu já sou engenheiro elétrico e tal, eu não posso recomeçar. Mas tem que recomeçar, não tem como. E hoje a gente vê que todos os nossos profissionais estão aí no mercado. E o Cledson é mais um deles aí, e que hoje está aqui conosco para falar de um assunto muito importante, que é ESG. Né? ESG não é escola de segundo grau não, porque eu lembro que eu estudei na ESG Almiro César aqui pertinho. E aí ele já vai começar falando para nós, né? Porque é algo assim que está borbulhando aí, algo muito importante, e as pessoas escutam e até banalizam essa sigla ESG. Explica para nós assim de uma forma bem lúdica, assim como você sabe fazer, o que é ESG? Olha, Vendrame, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui. Boa iniciativa de levar informação, conteúdo, principalmente para essa área de saúde e segurança do trabalho. E o Vendrame foi meu professor, coordenador do meu curso há 20 anos. A gente não se vê pessoalmente, mas a gente se acompanha aí pelas redes sociais, isso é importante. Eu acompanho também, inclusive, podcast, tudo que o Vendrame coloca é muito importante e é agregador para a nossa área. Vendrame, ESG, o que é? Chegou no Brasil em 2019 uma febre, as empresas falando dessas três siglas, que na verdade são três siglas, são em inglês na verdade, e a gente é ESG, mas a gente trouxe para o Brasil e a gente coloca aí como ESG. Na verdade são boas práticas de meio ambiente, social ou pessoas e governança corporativa. Já existia sim essas siglas há muito tempo aqui no Brasil, quando a gente falava em sustentabilidade empresarial. Então era meio ambiente, pessoas e economia. Então a empresa precisava ser ecologicamente sustentável, socialmente justa e economicamente viável. E hoje, com a vinda do ESG, que é voltada para o foco corporativo, é a mesma coisa, mas ela fala mais sobre liderança. O que é a tua empresa, o que o líder, o que o dono da empresa precisa fazer para que eu tenha um ambiente ecologicamente equilibrado e socialmente justo. Essas três siglas é voltada literalmente para o mundo corporativo. E já que você falou em prática, né? Como é que está funcionando isso na prática? Olha, muitas empresas elas aderiram a essas boas práticas de meio ambiente, de social e de governança corporativa. Mas o que são? Primeiro, vamos entender o que cada sigla funciona. Porque quando eu vou aplicar boas práticas de ESG dentro da minha empresa, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou respeitar o meio ambiente, então eu vou saber quais são os impactos que eu causo com a minha produção, qual é a minha pegada ecológica. Depois eu vou para a questão das pessoas, qualidade de vida, saúde e segurança. Como é que eu vou trabalhar a diversidade, incluir essa diversidade, né? A gente fala em diversidade e o mundo é muito amplo. Como é que eu vou inserir essa diversidade no meu ambiente de trabalho? E depois eu vou para as questões de governança corporativa. Como é que eu vou administrar a minha empresa? Como é que os meus sócios vão entender? Como é que eu vou dar espaço para as pessoas enxergarem? E as pessoas que eu estou falando são todos os stakeholders. Como é que eu vou entender, como é que eu vou deixar claro como é que eu administro essa minha empresa, como é que eu respeito a diversidade e como é que eu vou criar canais, que é o tal do compliance, como é que eu vou criar canais para que essas pessoas
têm acesso para fazer suas denúncias quando sentirem que estão sendo prejudicados, tanto o consumidor como o meu funcionário, enfim, quando eu estiver me sentindo, quando eu estou sentindo que essa empresa não está sendo correta comigo, quais são os canais que eu vou estar fazendo essas denúncias. Então, o G é exatamente para isso, né? Para que a gente consiga administrar essa empresa de uma forma transparente. Como é que está? Respondendo a tua pergunta, as empresas elas estão sim aderindo a essa pegada, porque ela é um diferencial competitivo, Vendrame. Por quê? Porque as grandes empresas, já existia isso há muito tempo. E agora, essas grandes empresas, elas exigem das pequenas empresas, porque essas pequenas empresas prestam serviço para essas grandes empresas. E elas precisam sim, elas estão alinhadas a essas boas práticas. Por quê? As empresas hoje, elas precisam ter um olhar para o ambiente que eu vivo, porque é desse meio ambiente que eu respiro, a água, que eu estou com sede, vou beber, é um recurso natural. Eu preciso me preocupar com a qualidade dessa água. Eu também preciso me preocupar com o solo, que é do solo que eu me alimento. Então, as empresas, elas precisam estar preocupadas. Elas precisam estar preocupadas com as pessoas que trabalham com elas. A qualidade de vida, a saúde, a integridade física desse colaborador no ambiente de trabalho. Eu preciso estar preocupado porque o pilar de uma empresa, um dos pilares de uma empresa é o quê? São as pessoas. Eu preciso me preocupar com essas pessoas. Porém, contudo, todavia, como a gente estava falando, inclusive, antes de começar isso aqui, a nossa conversa, nosso bate-papo, a gente estava falando do modismo, né? Então, às vezes, o ESG é um modismo, é verdade. E aí as empresas elas acabam confundindo a questão do marketing que eu quero fazer e tudo mais que eu quero apresentar. Eu apresento e faço de conta que eu estou fazendo, mas, de fato, as atitudes elas não são práticas ESG. Então, isso aí é um greenwash, né? Que nós chamamos de greenwash, que é algo que o mercado está banindo. Então, quando as empresas elas acabam buscando fazer boas práticas ou ações ESG e elas não cumprem com aquilo ali que elas se comprometem, ela acaba fazendo o quê? Manchando a sua reputação. Então, o que era para vir para agregar valor, para ser um diferencial competitivo no mercado, ela acaba sendo o quê? Algo que vai manchar, que vai desconstruir aquela empresa. Então, as empresas elas estão querendo as boas práticas, mas eu não sei se elas estão querendo de fato implantar isso na empresa e buscar atitudes sustentáveis de fato. Ou só ter uma medalhinha no peito. Isso, né? ainda a gente entende essa desconfiança. Porque tem que ter investimento, né? É algo que vai reduzir custo a longo prazo, mas de início tem um investimento grande, né? Claro. Mudar processos, criar procedimentos de pessoas, pensar nessa administração, como é que a gente vai fazer né? Criar um canal de compliance parece que é fácil, mas não é fácil. Você tem que ter vários procedimentos. Inclusive, a NR5, ela agora pede, né, que se tenha assim, um canal para que faça denúncia de assédio sexual e moral. E está muito alinhado com as boas práticas do ESG, né? Então é uma prática ESG, inclusive, Mas será que essas empresas têm condições de colocar? Como é que vai ser feito? Quais são os critérios? Você tocou até num ponto importante aí que eu bato bastante, né? Deixar essa coisa do assédio sexual com a CIPA, né? Foi assim uma escolha de tremendo mau gosto, porque a CIPA não tem ferramenta para isso, não está aparelhada, né, para isso, não está, sabe, não tem maturidade para isso, né? A CIPA a vida inteira não conseguiu fazer nem segurança, agora ela vai fazer, né? Mas vamos deixar de lado. Você me disse que teve na Inglaterra, teve na França estudando e tal, e já efetivamente já está aplicando todas as etapas desse trabalho. Eu não imagino como que é feito um diagnóstico, como é que é feito esse diagnóstico de ESG na empresa? Como é que você inicia esse trabalho? Conta para mim. Primeira coisa é o seguinte, a gente vai fazer uma coisa chamada matriz de materialidade. O que é essa matriz? Essa matriz, de fato, como é que é um mapeamento baseado nessas três letrinhas de como está a empresa. E o que é importante para a empresa em cada aspecto. Porque, assim, às vezes eu estou falando de uma empresa que eu preciso investir energia e recurso na letrinha E, que é de meio ambiente. Outra hora, eu preciso investir em pessoas, em saúde e segurança, né? Depende do impacto que essa empresa, das três letras, onde ela vai impactar mais. Então, para a gente identificar isso, a gente faz uma matriz que nós chamamos de matriz de materialidade. E aí a gente identifica onde é que eu vou investir e onde eu vou gastar energia nessas três letras. Então, a primeira coisa é esse mapeamento.
Então a gente inicia com esse mapeamento. E aí nós criamos um plano de implantação. Para montar um plano de boas práticas de ESG, nós precisamos entender a empresa, como é que ela vai enxergar isso. Ela precisa, os líderes, por isso que a gente sempre foca na liderança, Vendrame, porque é a liderança que vai ou não acreditar nisso. Se a liderança ela transforma, ela pode transformar comportamento. Então eu preciso transformar comportamento, porque quando eu faço uma implantação de ESG dentro da minha empresa, eu mudo literalmente o propósito, a cultura da empresa. Eu preciso de engajar colaborador, e para você mudar é o dia D, né? Ele dorme criança e acorda. Exatamente. Homem. E leva tempo isso não é fácil. Crença, imagina, eu tô lá há 30 anos, como assim? Eu vou jogar, eu vou reutilizar. Na nossa área eu sempre fiz assim, né? Exatamente. Então assim, isso leva tempo. Então a gente precisa entender, fazer esse mapeamento, depois a gente vai entender o que a empresa quer, quando ela quer chegar e qual é a capacidade financeira que ela tem para chegar lá. Porque o tripé, não adianta eu querer investir em diversidade se eu não tiver como fazer essa inclusão da diversidade, né? Então, tem várias formas de diversidade. Então, a gente tem a diversidade de gênero, a gente tem a diversidade dos PCDs, é uma diversidade de cor, né? De raça, então é um tipo de diversidade. Então, como é que eu vou inserir esse público dentro da minha empresa e que eles se sintam incluídos? Isso que é importante. Não adianta eu falar, eu vou fazer um programa de diversidade na minha empresa e só colocar lá. Não, eles precisam fazer parte disso, eles precisam se sentir importantes em todo o processo de empresa, eles precisam se sentir incluso e respeitado, que é o mais importante. Isso leva tempo e isso tem que ter técnica para fazer isso. Você até já me respondeu a quarta questão, mas eu já vou direto para a quinta, já que você falou em diversidade e inclusão, né? E aí tá aqui, como a discussão sobre ESG se conecta com o tema diversidade e inclusão, já que o nosso país, a gente enfrenta problema até da inclusão da mulher, né? Eu não estou nem falando de outras situações, mas a mulher, a inclusão da mulher já é algo tabu, algo complicado, imagina o restante. Como é que a gente administra todos esses problemas? O mundo mudou, graças a Deus, as coisas mudaram. E a gente estava até falando, eu estava falando esses dias numa palestra que eu estava ministrando sobre pets. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer lá o curso de Segurança do Trabalho Contigo, o cachorro servia para quê? Para proteger a casa. Então a gente pegava lá um cachorrinho, protegia a casa e tudo mais. Hoje não. Querido, cachorro ele tem... É gente. Ele tem um carrinho, ele tem a roupinha, ele tem todo um contexto. Cara, se você vê na minha casa é uma palhaçada. O cachorro ele tem babá, ele tem comidinha pronta. Eu não tenho, ele tem a comidinha dele lá que é feita, balanceada, isso, aquilo, outro. Fica lá, é dado para ele, respeitando os horários. Ele come de manhã, ao meio-dia, à noite. Exatamente. Dorme comigo na cama, porque são crianças, né? Exatamente. Então, mudou. A gente está falando do pet, agora vamos mudar para pessoas. Mudou um monte de contexto. Então, hoje a gente tem negros, a gente tem hoje negros empoderados, pessoas que antigamente a gente tem essa questão, infelizmente, a gente ainda tem o preconceito estruturado, né? Que a gente achar que, não, eu vim do Nordeste e o nordestino ele tem que ser o quê? Ele tem que ser alguém para trabalhar na construção civil. Não, o nordestino, exatamente. Não, ele pode ser quem ele quiser ser. O negro é a mesma coisa. A gente precisa inserir esse pessoal que não teve oportunidade, esse grupo que não teve oportunidade lá fora. E é porque existe um preconceito estruturado para posições de destaque. Isso é necessário, né? Aí vamos para gênero. A mulher precisa estar em lugares de destaques. A gente já vários estudos e estudos internacionais falam que a mulher, quando está na liderança, os resultados são diferenciados. Por quê? Porque a mulher tem sensibilidade, a mulher é mais sensível, ela tem uma visão mais ampla. Enfim, então tem todo um dá para ver pelo número de CEOs que tem hoje no mercado. Exatamente, né? Exatamente. E a coisa anda do mesmo jeito, né? Exatamente. E aí a gente precisa ir para um outro campo que é extremamente delicado, que é a diversidade de gênero e a questão da diversidade do tema que ontem foi o dia do orgulho LGBTQIA+P, que é tanta letra, né, agora que a gente até confunde, né? Quase o alfabeto inteiro. Exatamente. Esse público ele também tem que ser inserido no meio de trabalho, porque ele existe. Antigamente ele era excluído, hoje ele precisa ser inserido, respeitado e
Ele é diverso porque antigamente, assim, a gente tinha um problema muito sério dos nossos pais, nossos avós, ter vergonha de ter um filho e tudo mais, e repreendia. Hoje não, os pais são mais liberais e eles deixam fluir isso. E aí hoje eu vejo a geração, nós somos a geração X, a Y, nós somos a geração Z, e essa geração Z ela já está assim. Você é o que você quiser ser. E aí, veja bem, a gente tem a geração X que está indo embora, já está começando ali a se aposentar e tudo mais, temos a Y e temos a Z que está chegando. O que nós vamos fazer com essa geração? Então, nós precisamos pensar nela. Então, ela está literalmente inserido nessa diversidade, a inclusão, ela está inserida nas práticas ESG. Porque quando a empresa ela resolve ter práticas ESG, é porque ela quer ter um diferencial competitivo nos seus resultados. Tudo está focado ou direcionado nas questões financeiras. Ou a empresa ela entra nesse movimento, ou ela está fora. Ninguém é bonzinho por nada. Isso, exatamente. Ninguém faz nada de graça. Exato. Ou ela está fora desse movimento. Então, assim, hoje nós temos uma linha de muitos bancos, o Banco do Brasil é um, Banco Bradesco é outro, tem linhas específicas para as empresas que têm práticas ESG. Né? Os investidores estão muito envolvidos com isso. Então ele se preocupa bastante, porque quando eu estou em práticas ESG, eu me preocupo com muita coisa, eu me preocupo com as pessoas, mas também me preocupo com a reputação da empresa. Eu estou muito preocupado com a questão de assédio moral, assédio sexual, que isso antigamente era uma prática muito grande nas empresas, na verdade. Era muito comum que as pessoas se relacionassem dentro da empresa, que o chefe tinha um caso com a sua secretária e estava tudo certo, e era isso, porque isso era uma questão de geração. Está tudo certo, mas hoje não é mais assim. Não, né? Pior que isso, cara, você vê, trabalho escravo, né? Exatamente, análogo à escravidão, né? Você sempre fala isso, né? Nós estamos aí em pleno século XXI e aqui em São Paulo não, claro, mas você vai lá para Nordeste, por exemplo, você vê situações de trabalho análogo. E olha, eu não estou falando de trabalho análogo à escravidão, porque o cara ele mora num quarto sem colchão, ou porque ele não toma café da manhã com pão com manteiga e café com... Porque esse também é outro equívoco. Uma vez eu peguei uma fiscalização lá que quase arrebentou a empresa, porque disse que não dava café da manhã adequado para o cara. Mas o que é café da manhã adequado? Não, tem que dar pão com manteiga e café com leite. Cara, isso é coisa de paulista. Isso não é coisa de nordestino. O nordestino de manhã, ele quer cuscuz, ele quer outras coisas. Né? E os caras achavam que tinha que dar café. Não. O cara não queria ficar no refeitório, ele queria ficar de cócoras lá, vendo na rodovia os carros passarem. E só por isso diziam que o cara trabalhava escravo, porque ele não tomava café da manhã no refeitório. Aí foram lá onde ele morava, lá no abrigo, lá no local, né? Disseram que ela trabalha escravo porque não tinha colchão. Não tinha colchão porque não dorme no colchão, ele dorme na rede, é hábito dele. Ele quer, se você puser a rede, se você puser o colchão lá, ele vai estender uma rede por cima e vai dormir. Então, quer dizer, é preciso ir lá e cá também entender as diferenças regionais que ocorrem em nosso país, né? E não tratar tudo como trabalho análogo à escravidão. E você falou uma coisa muito bacana, porque assim, a gente às vezes vê na televisão, a empresa X tem trabalho análogo à escravidão. E na verdade não é a empresa, são os fornecedores dessa empresa que fazem os terceiros. E quando a gente fala em práticas ESG, a gente tem que fazer o mapeamento de toda a cadeia. Né? Então isso é importante. Então por que o ESG é algo importante para as empresas? Porque na verdade ela se envolve com todas as partes interessadas, nós chamamos de stakeholders, né? Então todas as partes interessadas ali, a gente está acompanhando e mapeando isso. Então se é uma empresa de roupa, então nós vamos mapear desde a hora que sai, da onde a gente compra, onde a gente contratou aquele fornecedor, a gente vai fazer a visita naquela empresa, vai analisar, vai pedir os documentos que estão dentro daquele padrão de ESG, para aquele fornecedor. Além disso, o Brasil é signatário dos 17 objetivos, né, chamam de ODS, né? E as práticas desses estão muito relacionadas com esses 17 objetivos. Na verdade é a fundação, na verdade, do ESG, são os 17 objetivos que as empresas e os governos, na verdade, devem acompanhar também, né? Aí tá falando ali, a gente fala sobre tudo, a gente fala sobre o empoderamento da mulher, a gente fala sobre a fome, a empresa, isso os empresários, eles às vezes me ficam muito bravos, porque falam o seguinte, que o empresário, ele tem, na verdade, uma ação social muito grande, né?
A empresa é um objeto social, então ele tem que se preocupar não somente com o colaborador ali na produção dele, mas desde a hora que ele sai da casa dele, né? E a prática de ESG tem muito isso, né? De se preocupar com o funcionário na casa dele. Como é que esse cara vive? Esses dias eu vi um presidente de uma grande empresa, posso falar o nome da empresa não? Claro. Da CIMED, o João Abid, muito bacana esse cara. Ele falou assim, eu não vou ser um grande empresário, ter um avião, ter um helicóptero, de viver assim, se meu funcionário ele não tem onde fazer as necessidades dele. Então isso para mim não vale a pena. Eu preciso entender esse colaborador, eu preciso saber como é que ele é e dar oportunidade para que ele mude de vida. E isso é muito interessante. Eu acho que essa é a visão da nova empresa, dessa faz revolução. Faz parte, né, que a empresa também divida um pouco de tudo aquilo que ela ganha e acabe também trazendo um valor para todo mundo. Exatamente. O ESG é uma revolução. Teve a revolução industrial, teve a revolução de tecnologia. A ESG é uma revolução ambiental. E você acha que nesse momento nós atingimos o cume aí da situação ou ainda vem mais por aí? Não, vem muito mais. A gente nem começou, a gente está ainda no embrião, vem muito mais. Né? Tem muita coisa ainda a gente para desbravar, nós estamos iniciando. Hoje eu estou acompanhando alguns grupos de empresários, né, voltar nesse tema, e tem bastante coisa a gente a desbravar. E uma das coisas é as crenças, o Vendramin. Eu faço um treinamento com liderança e ele fala assim que chama-se Atitudinal 4.0 e ESG. E aí quando eu falo, olha, para transformar lideranças e tudo mais, e eles vão lá achando que a gente vai falar sobre ESG, o conceito e tudo mais, mas na verdade não vamos falar sobre isso, a gente vai falar sobre crença. Porque a cabeça deles. Exatamente, no insight deles. Se eu não fizer essa mudança, se não existir essa mudança, ela vai existir. Ela tem que existir. Quem demorar para fazer essa mudança vai ficando para trás. Né? Então, acho que tem muita coisa para acontecer, mas a gente vai acontecer. Uma das coisas que vai ter que acontecer é essa mudança de mindset, essa mudança de pensamento, essa crença que nós vemos de gerações, que a gente traz de gerações passadas, a gente vai ter que fazer um ressignificado nessas crenças. E para finalizar, né, como é que você acredita que as empresas brasileiras vão se comportar com a ESG? Porque aqui no Brasil é tudo diferente, né? Aqui é o país da jabuticaba, então tudo que você faz no mundo inteiro aqui tem que ter uma particularidade. Tem que ter um interesse, na verdade. E é claro que o brasileiro dá o jeitinho, né? O país do levar vantagem em tudo, né? E eu já começo a perceber também que tem muita gente aí posando de bom moço, mas de bom moço não tem nada, é o puro bandidinho, né? Como é que você vê essa situação? O que você já pegou? Dá algum exemplo para nós aí de sua situação gritante. Olha, o cara fala que faz aí environment, meio ambiente, aí você entra lá na galvanoplastia do cara e ele tá jogando cianeto lá no esgoto. Puta vida. Quer dizer, ele vira as coisas, ninguém tá olhando, bom, eu vou jogar cianeto lá no esgoto. Olha, Vedrami, quando a gente fala em ESG, a gente fala muito em transparência, a gente fala em verdade, a gente fala muito em caráter, né? E, sim, existem várias empresas que falam assim, olha, eu quero ter boas práticas ESG, nos procura para a gente implantar as boas práticas, mas comportamentos antigos. Vou te dar um exemplo de uma empresa que a gente inclusive nem continuou o trabalho com ela porque não dava, era incompatível com a nossa filosofia, a filosofia ESG. Então o que ele queria? Olha, eu quero transformar minha empresa em uma empresa sustentável. Bacana. Só a parte boa. E aí, durante a noite, a gente percebia que o rio que passava próximo da empresa dele, um dia acordava verde, outro dia acordava azul, outro dia vermelho. Era uma tinturaria. Exatamente, era uma tinturaria. E a gente chegou e falou assim, vem cá, amigo, mas não sou eu, mas não tem como, só tem você nessa empresa, só tem você nessa região e que trabalha com tingimento de alguma coisa. Então não pode ser, tem que ser. Infelizmente ele queria fazer um rio do arco-íris, né? A inclusão dele era outra. Exatamente. Então, assim, ele queria aproveitar do momento ESG, levantar a bandeira, olha, eu sou uma empresa sustentável, me preocupo, mas durante a noite ele jogava todo o seu rejeito ali no rio. E aí o rio se tornava colorido e era uma loucura. E aí ele não queria, ele entendia, ele falou, não, mas olha, e é muito engraçado, a gente encontra muito isso, não, mas isso aqui não é, se você beber, não te acontece nada.
Não, querido, espera só um pouquinho. Uma vez que você mudou a cor do rio, você fez uma mudança de ambiente. Se você fizer um monte, você causou um impacto a esse ambiente. Então, não dá. Independente se isso aqui seja algo que você consiga até beber, que eu acho difícil, mas... Imagina se o ar muda de transparente para amarelo, né? Esse água, você não tem como, né? Na verdade, não dá. Então, assim, então, assim, as empresas, a gente vê várias empresas querendo, como eu te falei, fazendo o greenwash. E esse greenwash, ele vem a mudar a visão ESG que a gente busca, na verdade. A gente quer empresas socialmente justas, a gente quer empresas que respeitam o meio ambiente, a gente quer empresa que tenha lucro, mas lucro, antes do lucro, respeitando toda essa diversidade de coisas. O ambiente que eu trabalho, o ambiente, o verde, o ar que eu respiro, a água, eu preciso respeitar tudo isso para aí sim eu ter lucratividade, né? Precisamos caminhar bastante, mas eu acho que assim, ter um canal como esse para a gente falar, para a gente entender, dar oportunidade para a gente transformar, eu acho que é um caminho. O caminho do conhecimento, o caminho das pessoas entenderem que o ESG ele veio para fazer mudanças, ele veio para impactar, mas ele veio literalmente para fazer uma revolução no mundo corporativo. E é isso que a gente vai fazer. É isso aí. Empresário, não adianta nada você falar que é ESG, tem meia dúzia de ação, né? Pega lá as latinhas lá que os funcionários usam durante todo o dia, bota para reciclagem lá e depois lá na hora da contratação do seu RH lá, né? Você pega a ficha do cara... Ai, negro, não quero não, esse aqui tira, discretamente vamos só tirar aqui, mas a gente não vai contratar não, né? Contratar é pela competência, não é pela cor, não é pelo sexo, não é por nada, então é isso que tem que mudar aqui no país, né? Essa coisa, esse preconceito, essa cultura antiga que a gente vem e não vou dizer que o Brasil é o pior deles não, viu? Não. Porque em outros países aí, cara, a gente vê uma coisa velada tal, eles querem passar uma visão pra gente que não é verdadeira também. Então assim, são pessoas, né? O mundo inteiro é composto por pessoas, então cada um quer levar na sua maciota lá, né? As grandes marcas aí, por exemplo, que se utilizam, né, de mão de obra aí dos países sul-americanos, por exemplo, para fazer os produtos, né, e aí depois coloca lá made in não sei o que lá. É bastante discutível nessa questão. Muito discutível. Né? E assim, eu acho assim, Vedrame, as empresas precisam, mas a sociedade também precisa. A gente precisa saber que produto a gente está consumindo, por que a gente está consumindo, que tipo de empresa que nós estamos comprando. Eu acho que também faz parte também dessa tarefinha, não só o mundo corporativo, mas a gente também tem que, quando a sociedade ela se une nesse propósito, em se preocupar com isso, aí há mudança, né? Porque na verdade, quem vai se preocupar em tomar essa água é a gente que compra, que é o consumidor. Só a gente o problema, né, é que o brasileiro é meio desafeto com essa coisa, né? Ele não tá nem aí, né? Não, calma, vamos com calma. Não, tem um tênis lá que é feito com trabalho escravo, o cara, não, eu quero essa marca. Vedrame, eu acho que ainda... Passa pra lá e vou comprar e acabou. Ainda que seja falsificado. Eu acho que é uma geração. Eu acho que uma geração é assim, mas eu acho que a geração que está chegando, ela não é assim, ela se preocupa, ela está preocupada não com hora de trabalho, mas hora de vida, né? Então assim, eu estou numa empresa vendendo não minha hora de trabalho, mas minha hora de vida, né? Porque a partir do momento que eu estou ali 8 horas, um terço do dia ali, eu estou vendendo, não é a hora de trabalho, eu estou vendendo, é a minha vida que está se para quem eu vou vender, né? Então assim, eu acho que essa geração está chegando um pouco... essa preocupação já é bem diferente. Ela está chegando, eu acho que essa geração e aí ela está vindo bem forte. A minha geração se preocupava em ficar na empresa 30 anos, se aposentar lá e ficar lá mais da vida. A geração de hoje não, ó, enquanto der, legal. Se não der, tô indo embora. E ela tá exigente também. Ela fala, não, pera só um pouquinho, eu preciso saber que impacto o seu né? A gente eu tava falando esses dias com o meu irmão, que tem 20 e pouquinhos anos. Quando eu tinha a idade dele, eu me preocupava em ter um carro. Ele não está preocupado em ter um carro. Pois é, eles não querem mais ter carro. Não, exatamente. Ele não quer. Ele diz, não, eu tenho Uber, eu me preocupo. Então, a geração ela mudou, ela está mudando. Então, esse consumidor, esse perfil de consumidor, ele está mudando. Então, se ele daqui para frente está essa mudança, mas daqui a 10 anos como é que vai estar, né? Então, eu acho que não. Eu acho que o brasileiro tem um grupo aí que ainda tem essa visão ainda um pouco antiga, mas está vindo aí uma geração que vai transformar e que precisa, inclusive, ter emprego específico para elas, né? Exato. Cara, eu vou dizer o nome aqui porque é algo positivo, mas eu tive lá no iFood, em Osasco.
Cara, você precisa, olha, é uma coisa assim fantástica. Fantástica, tem de tudo lá para agradar o colaborador. O cara tem bebidinhas, o cara tem comidinhas, o cara pode descer tomar um sorvete, ele tem lá um cara que faz pipoca para ele tem lá o barbeiro que corta cabelo, ele tem lá o cara que faz massagem, que faz manicure, pedicure, tem o truck food lá. Quando ele quer almoçar, ele já tem uma ligação direto da empresa com o shopping. Então assim, e lá dentro tem bicicleta, tem patinete para você se dirigir de um local para o outro. E se você não quiser trabalhar na sua mesa, você trabalha no chão, almofada, você trabalha no sofá, você trabalha numa salinha independente, quer dizer, cara, fiquei assim, fiquei impactado, viu? É a cultura da felicidade, né? Eu preciso que tenha um colaborador feliz, eu estou com o meu colaborador feliz, cara, eu tenho um resultado positivo. Eu falei lá para quem estava me atendendo, falei, olha, essa empresa é a empresa que eu queria ter, viu? Porque é muito bacana trabalhar lá. E não é só essa, tem montes de outros. Mas essa eu vi assim, eu fiquei até embasbacado quando vi de tanta coisa que tem lá para agradar, né, o colaborador. Mas é isso. A gente está já chegando no nosso final. Eu gostaria de agradecer grandemente a sua participação, você doar aí o seu tempo, né, que também é ESG, né? E o Cledson é nosso consultor aí, especialista. Se você tiver algum problema nessa área, quer dizer, não tiver problema, se você quiser resolver alguma questão, ele presta trabalhos exclusivamente nessa área. E antes que alguém diga, ESG não tem dono, todo mundo faz, não é bem assim não, hein? Lembre-se, ESG fala a primeira coisa de meio ambiente, o cara tem que ser um engenheiro de meio ambiente, como é o caso dele, tem que conhecer segurança do trabalho para trazer segurança aos trabalhadores e tudo mais, então é uma área que tem muita interface com a SST, que é a Segurança e Saúde do Trabalho. Eu gostaria então de já encerrar aqui, eu abro para o Cledson dar as suas últimas palavras. Vendrame, olha, muito bom estar aqui, é muito bom falar sobre ESG, eu adoro falar sobre ESG e falar de segurança do trabalho também, viu? Porque eu gosto de falar de gente, eu gosto de gente, eu acredito em gente e ESG tem muito a ver com gente. Obrigado pela oportunidade, precisando de mim, estou sempre aqui. É isso aí, obrigado novamente pela sua participação, a gente vai ficando por aqui, né? E já estão me avisando aqui para fazer o Pode Ver, podcast do Vendrame. Obrigado e até o nosso próximo episódio. Até mais.